Ora bem, estamos no lugar do Olho Marinho, pertence ao Conselho de Vila Nova de Poiares, e neste lugar praticamente havia duas atividades, ou seja, o fabrico de mós e a loiça de barro preto, nomeadamente ainda hoje faz para cozer a chanfana, e que continuem a atividade tal qual, embora menos pessoas, menos familiares a dependerem dessa atividade, mas ainda existe. Quanto às mós, falando no antigamente, o meu bisavô era fabricante de mós e comercializava. O meu avô já era também a mesma coisa, e depois o meu pai. A questão das mós era assim, havia três categorias, ou seja, havia aquele que se chamava, o tipo que explorava e que arrancava as mós, chamava-se caboqueiro, chamámos nós o caboqueiro. Havia três classes, ou seja, havia aquele caboqueiro que não tinha ferramentas, não tinha uma forja para fazer as ferramentas, só tinha o corpo e aprendeu a arte, que era uma arte bastante difícil e com muita técnica para conseguir fazer uma mó a olho nu, embora só com o compasso e o metro, e para as fazer em condições. Havia esse que trabalhava por conta de outrem. Havia o outro caboqueiro que já tinha ferramentas e tinha uma forja para aguçar a ferramenta, como já disse, em que andava pela serra, arrancava as mós, fabricava-as e no fim de prontas vendia ao meu pai, ao meu avô e depois mais tarde ao meu pai e mais três comerciantes que havia aqui, ou seja, as últimas firmas que existiram aqui no Olho Marinho e que são do meu tempo, isto é, há 70 anos, era José Fernandes Júnior, que já vinha José Fernandes Júnior, que era o meu avô, o meu pai José Fernandes Júnior, era Aires Luís, Virgílio Correia, Fernandes e Gama. Portanto, eram quatro empresas que comercializavam os mós. Só o meu pai é que tinha a sua atividade, ou seja, explorava, tinha as pedreiras onde arrancava as mós, que era o que está aqui, uma em bruto, que veio para aqui, mas já nos tempos de agora, com a ajuda de máquinas, porque nesse tempo não havia máquinas, não havia nada. A pessoa arrancava uma mó, uma pedra, para chegar a uma pedra no alto, na serra, havia três qualidades distintas de pedra. A pedra para fazer o pé da mó, ou seja, há um ditado muito antigo que diz duas pedras ásperas não fazem boa farinha, toda a gente sabe ainda hoje, não é assim? E então o pé é ligeiramente mais rijo e a andadeira mais branda e também até melhor de trabalhar. E é pedreiras distintas. E então apanhava-se, depois de localizar um sítio onde havia uma, uma, uma pedra que desse obra, chamávamos nós, só se utilizava uma barra e um martelo como este, que só com o toque, com o tom. Olha, por exemplo, esta que está aqui a bater, vê-se que é sã. E ela tine porque está cá açúcar. Porque quando ela estava na origem na terra, estava fada, não dá som. Mas pelo toque, nós sabemos se ela é sã ou não e se dá obra ou não. O toque vê-se que é firme, vai descavar à volta, até se conseguir localizar a pedra e com um compasso, ou seja, uma peça que está aqui, punha-se em cima da pedra e ver o diâmetro que dava. Logicamente, procurava sempre o tamanho maior. O tamanho maior que era os 5 palmos, ou seja, no antigamente já existia um metro, mas as pessoas aqui dizíamos, olha, uma moto 5,5, uma moto 5 palmos, 5 palmos, 5,5 é 5 palmos e meio, ou seja, 1,20 m, cada palmo tem 22 centímetros, se for fazer bem as contas, lá vai, para 1,20 m. Eram 5 palmos, 5,5 e de metro. De metro era o tamanho mais pequeno que fazia para as mojas. E então, depois de localizado, tentava-se escavar à volta, ou se ela tivesse entalada entre outras pedras, tinha de ser com explosivos, ou seja, com uma broca, um pistolo, uma coisa feita de uma barra de aço e com um martelo. Lá está. Tinham que ser duas pessoas, uma pessoa a segurar o pistolo e a outra a bater até brocar, fazer um furo conforme a resistência. Aí chegava-se a fazer furos com 1 m de profundidade e por vezes em pedra duríssima, porque a pedra que nós chamamos a descarga, que depois só daria para a alvenaria para fazer obras, essa pedra normalmente é mais difícil de trabalhar, é mais de brocar e além disso
o próprio explosivo também só faz efeito se for uma coisa dura, porque se apanhar um bocado de pedra mole ou um bocado de barro, aquilo vai-se acender o rastilho e ela não explode, incendeia. Estão a perceber? E ainda tinha outro pormenor, que não era qualquer pessoa que podia fazer isso. É que podíamos também estragar a obra que lá estava, porque o explosivo, aquilo, o próprio, não era o dinamite, era a pó, a pedreneira, que pronto, a gente não tem controle, vai para onde calha e parte e podia estragar a obra. Então fazia-se o tiro, era preciso técnica, fazer o explosivo no sítio ideal. Depois dela estar descoberta e solta, com cunhas, alavancas, por vezes com a ajuda até dos animais, dos bois que punham uma tranca servida de alavanca para ela deslocar do sítio. Logo que ela estivesse deslocada do sítio, por exemplo, esta que está aqui, dá para fazer uma de 5 palmos, ou seja, de 1,10 m. Ora, uma pedra destas, conforme está um homem sozinho, ou até 2 ou 3, não conseguiam mover. O ideal era, primeiro, desempená-la de uma parte, direitinha. Depois fazer-lhe o centro, para ver o diâmetro que dava. E depois fazer-lhe um furo. Depois fazer um furo ao centro, que é com um compasso pequenino como este que está aqui, fazia-se o furo, metia-se uma tranca como este que está aqui ao alto, no próprio furo. Ora, no fim de ter o olhal, já qualquer pessoa a conseguia deslocar, ou seja, com uma corda lá em cima, fazia-se a força e ela vinha. A partir dali estava meio caminho andado. E a Santana, normalmente os cavouqueiros tinham, não eram solitários, não era só um, havia sempre o vizinho e que se ajudavam mutuamente. Quando era para virar a mão, não sei quanto, pedia ao amigo e tal, com uma corda e viravam, para depois de ter feito já o redondo. No fim de virada fazia-se outra parte, estava feito. A partir daí, lá estava. Lá dizia ao comerciante, se era na pedreira do meu pai, esse não precisava, tinha os bois que faziam os carretos, de transportar aqui para o depósito. Essas outras pessoas vinham ter ao Sr. Fernandes, olha, tem lá uma mão, não sei quanto, e aquilo é bom, e aquilo ia lá ver e tal, sim senhor, toma lá o dinheiro, e aquilo era ótimo, porque fazia o mês, porque por vezes um cavouqueiro, para fazer uma moda 1,20 m, andava um mês ou mais. Andava um mês ou mais, quando encontrava aquilo, na verdade, dava muito bem. Ora, se recuarmos aí vamos lá, em meados do século XX, para aí 1950, 50 e pouco, uma moda dessas que podia valer 120, 130, a maior, o máximo 150 escudos. Escudos, hein? Hoje, sei lá, é capaz de valer isso cada centímetro, mais ou menos. E então, pronto, vinha para aqui e era comercializado. Agora, as pessoas tinham um problema que era, no local onde era explorada a pedra, normalmente era num buraco, numa cova. E para tirar cá para cima, como já disse, tinham muita dificuldade. E não só, tinham que tentar fazer o mais possível redonda no local onde ela nasceu. Ora bem, isso aí provocava uma doença terrível que era a silicose. As pessoas, ao picar a pedra, olha aqui o fumo, olha o fumo que sai, que parece que a pessoa está a fumar. Hein? Não sei se dão por isso. Este pó, na pedreira, onde era feita, estava completamente branquinho, era como fosse uma moagem de farinha, e era o pó. E a pessoa, claro, respirava aquilo. Escusado será dizer que, por exemplo, o meu falecido pai morreu com 57 anos. Hoje era um jovem, já tenho mais quase 30 do que ele e ainda cá estou, graças a Deus. Mas chegaram a morrer ficar aqui viúvas menores. Está bem que na altura a maior idade era só depois dos 18. Há aqui uma pessoa, morreu agora há pouco tempo, que o marido quando morreu tinha 29 anos e ela tinha 17 anos. Então, estava grávida, a filha ainda é viva. Pronto, o resultado, as pessoas tinham o mesmo problema de saúde, as que trabalhavam nisto, começaram a tentar emigrar para a Argentina, a maior parte para o Brasil e tal. O meu pai, eram 5 irmãos, todos ligados às mós, apenas o mais novo, como já sabia da história e que isto era perigoso, começou a andar assim, já estudou, isto a falar nos anos 1930, para aí, estudou e começou a fazer uma vida de boêmio e tal, juntou-se a um casamento e tal, pronto, não tem nada a ver com as mós, mas pronto, é apenas a história, mas acabou, não morreu das mós, morreu com 38 anos da cirrose, pronto.
O meu pai começou a cuidar-se bem, bem alimentado, porque uma grande parte das pessoas que morriam, como os tios, os irmãos do meu pai, aconteceu, nenhum chegou aos 40 anos, como já disse, eram 4, nenhum chegou aos 40 anos, a alimentação era deficiente. Era muito fraca, era praticamente era uma sopa com hortaliça, e sabem que a hortaliça é saudável e tal, mas não tinha azeite, não tinha, porque não havia aquela coisa de sustento e tal, e vinham para a taberna e tal, nada ajudava. Então, o meu pai, portanto, como já disse, o meu falecido avô deixou a atividade para o meu pai, que cá ficou. O meu pai somos 9 irmãos, 5 rapazes e 4 raparigas, felizmente são todos vivos. O mais velho não engrenou muito na atividade das MOS. Depois da tropa, foi para a polícia e tal, e o meu pai esse é que eu queria, porque na altura havia muita falta de mão de obra. Qualquer pessoa que estivesse, pai, vem lá aprender a fazer MOS, mas claro, tinha medo, se pudesse pirar-se daqui para o estrangeiro ou para as vendas do azeite ou assim, pirava-se, já sabia o que é que ia acontecer, as próprias mães, que eles morrem, não sei o quê, tinha muito medo. Esse meu irmão não engrenou muito, a seguir a ele, tenho menos de um ano que ele nasceu em 40 e eu nasci em 41, pronto, eu era mais macio e tal, e fiquei, depois deixei o gado e comecei a trabalhar nas MOS, nas pedreiras, ou seja, na exploração, a arrancar a pedra, ou seja, antes de chegar à pedra é preciso destapar a própria matéria-prima, a pedra. Era preciso destapar, tirar terra, entulho, era o que eu fazia. Depois comecei a aprender a fazê-las. Comecei a fazer as mós inteiriças, pronto. E o meu pai tinha uma certa, embora eu fosse franzino, não sei o quê, mas como isto não é uma questão de força, é mais de técnica, porque é uma arte fazer uma mó, como já disse. E então ele tinha então, uma certa vaidade em mim. A seguir a mim era uma irmã que já dava muito jeito para estes trabalhos, que era mais forçada e tal. Depois então que já vinha mais rapazes, etc e tal. E então, o meu pai, depois mais tarde, em 58, 59, resolveu começar a fazer as mós tipo francês. O que é as mós tipo francês? São mós de bocados, são feitas em gomos, como estão a colar umas, que podemos mostrar, que já se aproveita as pedras mais pequenas, como só tinha valor as pedras grandes, ora uma pedra pequena deitava-se para o entulho e assim, de diversos bocados, fazia-se uma, e até se tinha o cuidado de pôr, o cuidado e a técnica de juntar este bocado do mesmo textura que aquele para a mó, no fim de concluída, ficar mais, não só perfeita, mas dar mais rendimento. E então, porque foi uns tipos que vieram da zona de Oliveira do Hospital, um das Pontas Três Entradas, e outro da aldeia de Nogueira, de Oliveira do Hospital, e que vieram formar uma empresa só comercializar no entroncamento de Poiares, que era a Pedreneira Mós. Esses sim trouxeram para cá a técnica de fazer tio francês. Depois ensinaram, o meu falecido pai, que não era muito parvo, apesar de nunca ter entrado numa escola e tal, foi lá buscar 2 elementos, trouxe-os para aqui e ensinaram-me a mim a fazer essas de tipo francês, essas de bocados, que ainda hoje sou o único no país que faz essas mós tipo francês, ou seja, mós feitas em gomos. O último casal que fiz, poderão-se passar no Palácio do Marquês do Sr. Isaltino Moraes em Oeiras. Lá está um casal que foi feito por mim. Esse casal foi feito aqui, foi há pouco tempo, há 5, 6 anos, por coincidência. Uma é tipo francês e a de baixo é inteiriça. É como esta, inteira, e acima é que é de bocados. Lá está, e está bem para fazer farinha, como deve ser, farinha, que estas mós eram mais indicadas, moíam qualquer tipo de cereal, mas era mais indicado para a farinha de milho, para a broa, porque as outras mós do alveiro, ou seja, para moer o trigo, são uma pedra de calcário que aqui não existe. Era aqui na zona, também na zona centro, com em Briga, com Deixa a Velha e fora e há, que é aquela farinha que sai, que tritura o miolo do cereal e a casca sai inteira. No fundo, a casca, segundo dizia agora a teoria dos técnicos, ou quem sabe, o cereal, a parte escura ou a parte de fora, não é nada inferior ao interior do grão.
Pronto, parece que é assim. Mas as nossas mãos não dão para fazer isso. Também moe o trigo, também moe o centeio, também moe a aveia, a cevada, tudo na mesma. O que é, fica à farinha tudo misturado. E depois só para fazer a broa, tem que ser coada, tem que ser peneirada e tal, e fazer a broa. De maneira que, é assim, depois disto, o meu falecido pai comprou um caminhão, porque os transportes eram feitos tudo em comboios, daqui para Coimbra, ou daqui para já havia, depois mais tarde já havia a estação em Serpins, são 6 km, fazia os carretos, fazia o transporte das mós para aqui. Depois daqui, quando eram vendidas, para estação do Caminho de Ferro de Serpins, que normalmente era quase sempre despachadas no Caminho de Ferro e quase sempre contra reembolso. O indivíduo lá chegava lá e pagava, mas não havia aquela coisa de tipo mal pagador ou isto ou aquilo, não, era, nessa altura era tudo muito mais chão, o negócio das mós, e se formos a ver, como já agora vimos ali aquele documento que está ali, na correspondência das pessoas, compravam agora, porque havia o moleiro que comprava diretamente a nós, e havia também quem fabricava os moinhos, que fabricava os moinhos, comprava em mais quantidade e depois fazia o moinho e fornecia nas mãos. E esses tinham preferência. O meu falecido pai, como já tinha, vamos lá, já vinha tradição dos mais antigos aqui da região, tinha sempre a melhor qualidade em mós. E a melhor qualidade era precisamente na andadeira que estava o segredo. Na andadeira, olha, por exemplo, está aqui é a melhor que há, aquela, essa aí também, aquela que está ali já não é tão boa, ou esta também já não será tão boa. E então depois, como digo, mais tarde arranjou um caminhão e já, em 1951, comprou uma caminhonete e já as transportava muitas das vezes diretamente para o consumidor final, chamamos-lhe assim. Era isto.